Olá, pessoal. Eu sou a professora Nívia Rolim, docente do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Esse episódio, dentro desse podcast, faz parte de uma série de produções escritas e audiovisuais dos professores do PPGEL nesse período de isolamento social. E a quem ele se dirige? Quem é o nosso interlocutor, interlocutora? São estudantes de graduação, pós-graduação na área de letras e linguística e aquelas interessadas nas pesquisas em linguagem, discurso, filosofia da linguagem. Inicialmente, é importante dizer que eu me situo epistemologicamente no campo da linguística aplicada, transdisciplinar, decolonial, mestiça e que vai dialogar com outros campos do saber, sempre numa relação dialógica. Além disso, me enuncio a partir de uma ancoragem discursiva, dos estudos do campo discursivo e dialógico, obviamente, a fim de refletir sobre linguagem em contextos situados de produção de discurso. O título desse episódio, então, é Linguagem, Corpo e Subjetividade no Cronotopo Pandêmico. O objetivo é trazer reflexões e questões que vêm emergindo nesse espaço-tempo contemporâneo nosso, não é? Não como pensamentos e reflexões acabadas, mas como um ensaio mesmo de estar discutindo essas questões. A partir de outras mídias, né? Porque tradicionalmente nós escrevemos nossos ensaios, nossos artigos, damos as nossas aulas na pós-graduação, na graduação, mas esse momento também nos leva a considerar outras mídias, outros espaços de circulação dessas nossas reflexões. Então, trata-se mesmo de provocação de modos de pensar e olhar esses discursos em circulação social. No decorrer deste ano, obviamente, teremos publicações científicas mais consistentes com relação aos dados empíricos conectados às teorias de base, mas por hora queríamos fazer pensar essa relação linguagem, discurso, corpo, subjetividade nesse contexto de pandemia. A primeira questão de base é pautar o corpo como um objeto social, como discursividade, uma coletividade, e não no âmbito do individual e do biológico. Pode até parecer uma obviedade falar da relação corpo individual e social numa visada discursiva, talvez eu esteja chovendo no molhado, porém é um bom caminho para iniciar nossa discussão. A Judith Butler vai dizer naquele texto seminal Problemas de Gênero que o corpo só ganha significado no discurso, no interior das relações de poder. Então, são essas relações históricas, sociais, culturais concretas que dão sentido e inscrevem o nosso corpo numa certa ordem de discursos. Nos escritos do Círculo do Bakhtin também temos essa noção de corpo que transcende as relações psicofísicas, que vão além do aparato biológico, de um objeto científico, a coisa muda das ciências exatas. Isso lá no texto sobre as ciências humanas, né, o texto do Bakhtin. Mas até a noção de ciências exatas, mudas, do positivismo, das ciências naturais, biológicas, também destituídas de uma dimensão axiológica, já foi desconstruída. Estou me lembrando agora do texto do Boaventura de Souza Santos, O Discurso sobre a Ciência. Então, de modo que o corpo é dotado de axiologia, ele é atravessado discursivamente, ideologicamente, a partir de uma posição singular desse corpo no mundo. Nos escritos dos círculos, nos textos filosóficos da década de 1920, sobretudo na teoria da filosofia do ato, o Bakhtin apresenta alguns conceitos importantes para pensarmos atividade estética e que podemos lançar mão para pensar, refletir o corpo. Então, são conceitos como exotopia, que é esse
essa distância, não é? O excedente de visão, a alteridade e o próprio ato responsivo, não é? Que me fazem pensar como é que eu vejo esse corpo do outro? Como é que o outro vê o meu corpo nessa relação de excedente de visão? Porque é o outro que me dá acabamento, que me vê por inteira, não é? Então, a alteridade como constitutiva desse acabamento da identidade, das imagens dos corpos, são aspectos bastante potentes nessa discussão. Mas creio que é no texto da cultura popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, que a noção de corpo, dentro dos escritos do Bakhtin, é mais substantiva, é mais significativa. Ali nós temos o corpo grotesco, por meio das imagens apresentadas, né, a partir da obra de Rabelais no contexto satírico da Idade Média, que estão em conjunto com outros elementos, com outras categorias, que é a categoria do riso, da carnavalização, da praça pública. Então, nesse texto, a descrição desse texto é muito interessante, e se eu terminar esse podcast só deixando essa vontade de ler o texto do Rabelais, já estou contente. E no texto da cultura popular, então, nós vemos essa satisfação das necessidades fisiológicas, naturais do corpo, a comida, a bebida, o sexo. Vemos a descrição das partes do corpo em suas minúcias, não é? Então, o Bakhtin vai falar lá do ventre, dos genitais, do falo, enfim, as partes baixas, intimamente ligados ao cronotopo, espaço-tempo da cultura popular cômica medieval. E aqui eu entro então nessa ideia de cronotopo, que vai orientar a minha fala aqui, que vai ser importante esse conceito também. O Bakhtin vai mostrar na cultura popular que o grande corpo social satírico e grotesco medieval é inseparável do mundo. Esse corpo é movência, é um corpo em que nascimento e morte não são absolutos, são fases desse movimento. De modo que temos corpos e movimentos nesse espaço-tempo da cultura popular. O corpo ali é um elo de ligação com o mundo da vida, da renovação, da comunhão na festa do carnaval, na praça pública. Gosto muito dessas imagens evocadas nesse texto. De modo que o contexto de Rabelais ele é pulsante em termos de imagens de corpo, tá certo? É isso que eu quero trabalhar aqui também nesta fala, essa ideia de imagens de corpo. Neste caso aqui é o corpo grotesco, que transgride os limites e se distancia da noção de corpo estético, do corpo belo dos clássicos. Então, as imagens de corpos são produzidas dentro de um espaço-tempo que chamamos de cronotopo. Então, o cronotopo também é um conceito relevante, como eu disse, ele vem das ciências exatas, trata da relação espacial e temporal. Então, como que as séries temporais se realizam dentro de determinadas séries espaciais? E que imagens evocam? Gosto muito dessa ideia do cronotopo como imagem, não é? Em outros textos, na análise do texto de Dostoiévski, o Bakhtin vai falar da soleira da porta, o cronotopo do caminho, da estrada que nos leva a diferentes direções, enfim. O cronotopo, então, evoca imagens. Então, eu quero pontuar a fala aqui nessa perspectiva do cronotopo e das imagens que esse cronotopo evoca. No caso do corpo grotesco, não é? Estamos no cronotopo da cultura popular da Idade Média, na obra satírica cômica do Rabelais. Trata-se então de um cronotopo potente em produzir imagens corpóreas, não é? Nós temos muitas imagens corpóreas ali. Partindo então dessas categorias, pensando cronotopo, pensando em imagens corpóreas, eu quero pensar contemporaneamente. Podemos aventar que há um cronotopo pandêmico, e isso eu intitulo aqui a minha fala, e podemos pensar que imagens de corpos, que imagens corpóreas esse cronotopo pandêmico nos revela.
né? Que imagens esse cronotopo produz? Creio que essa é uma bela provocação para a gente pensar o corpo hoje, tá certo? Então, estamos falando aqui, sumarizando, um corpo não de um corpo biológico individual, nem de um corpo estático, não é? E nem de um corpo da cultura helenística clássica moldada na perspectiva do belo. Antes, estamos falando de um corpo social, um corpo marcado pela historicidade, pela coletividade, inscrito dentro de um cronotopo e que vai produzir uma certa subjetividade, tá certo? Vale lembrar que o nosso corpo já não é subjetivado por uma série de dispositivos, muito antes da pandemia, então, para usar um termo Foucaultiano aqui, então temos vários dispositivos aí que estavam a nos clivar, a tecnologia, a economia que rege os corpos saudáveis para o trabalho, corpos para o consumo, corpos para o sexo, enfim. Então, já antes disso, nós temos uma biopolítica dos corpos. E agora, nisso que eu estou chamando de cronotopo pandêmico, temos sido subjetivados pela doença, por um vírus específico, né? Não que em outros momentos históricos nós também não tenhamos esse dispositivo da doença, né? Se nós pensarmos na AIDS, pensarmos no Ebola, na peste negra, enfim, você pode ir mais longe aí na historicidade, né? Aquela questão que o Bakhtin fala do grande tempo. Mas nesse momento nós estamos sendo subjetivados por um dispositivo, uma doença, um vírus situado. E isso promove um deslocamento dos corpos, então, que eram para o prazer, para o trabalho, para o afeto, e agora podem ser corpos vetores de doença, corpos doentes, corpos assintomáticos, os corpos imunes após contágio, enfim, temos aqui uma série de questões. De modo que temos clivagens diferentes para os corpos, não é? Sujeitos que estão aí em lugares sociais distintos, não é? Há uma certa tipologia dos corpos. Temos corpos mais suscetíveis à doença, no caso dos idosos, sujeitos com comorbidades. Temos aí uma gradação no tocante ao modo de contrair o vírus, que vai construindo aí uma certa tipologia. Posso dizer, né, lembrar aqui que há corpos que merecem uma UTI e outros não. Há corpos que são negados, por exemplo, uma cerimônia fúnebre, todos jogados numa vala comum. Corpos doentes expostos nos hospitais. Vejam, essa tipologia de corpos evoca imagens. Eu estou falando aqui, eu estou pensando nessas imagens veiculadas, não é? Desses corpos. Então é bastante forte isso, essas imagens desses corpos e pensar nessa relação com esse cronotopo. Enfim, o que eu estou propondo, estou pensando é que há um rearranjamento, então, da biopolítica dos corpos frente a esse cronotopo pandêmico. E essa economia dos corpos é gerenciada aí por um conjunto de saberes e de poder que produzem um grande conjunto de cadeias enunciativas que se colocam a falar sobre esse cronotopo pandêmico, não é? Há uma produção discursiva enorme nas mídias, enfim. E essa produção discursiva interessa a nós, analistas do discurso, estudiosos da linguagem. Ao passo que vemos emergir uma gama de léxico, e aí eu estou pensando o léxico aqui como signo, não é? A palavra signo. A palavra ela não surge num vácuo social. A palavra ela surge enredada em situações de interação situadas, como também ligado a enunciados já ditos na história, né? Aquilo que já foi dito no grande tempo sobre doença, sobre saúde, enfim,
a ideia de interdiscursividade, a ideia de grande tempo. Então, de modo que nós temos agora uma produção muito grande de discurso, de léxico. Então, começamos a falar. Então, é importante neste momento, neste cronotopo pandêmico, falar sobre corpo, morte, doença, vacina, crise sanitária, curva da pandemia, negacionismo. Lá em Portugal, um amigo meu me disse, fala em mitigação do vírus. Então, é um conjunto de enunciados, de léxico, de palavra, que fazem sentido dentro desse cronotopo e é produzido nesse cronotopo pandêmico, não é? E que nós estamos tendo que lidar e temos que nos apropriar disso. De modo que então, são saberes e relações de poder produzidos dentro das esferas de atividade humana. Então, são discursos médicos, científicos, das organizações como a OMS, não é? Organização Mundial da Saúde, discursos jornalísticos, o discurso da economia. Então, aqui no Brasil nós temos a dicotomia saúde pública versus economia, não é? Esses discursos vêm de campos de saber, de esferas especializadas, né? O Bakhtin vai falar de esferas de atividade humana, o Bourdieu vai falar em campo, não é? Bastante interessante esse conceito. Então, são essas esferas que estão produzindo, não é? Esses discursos e que são atualizados no cotidiano numa relação muito dinâmica, muito intensa. Então, esses discursos viram memes, viram vídeos de orientação de como cuidar na prevenção, na limpeza da casa, enfim, não é? De como se proteger. E aí isso é discutido nos grupos do Zap, enfim, há uma relação dinâmica. Daí eu estou lembrando aqui o que o Bakhtin fala sobre ideologia do cotidiano e ideologias formalizadas. Há uma relação intensa e dinâmica aqui, desses discursos especializados, das ideologias constituídas, oficiais, para esses discursos que estão circulando e nós estamos tentando entender todos esses signos. De modo que todos esses discursos e enunciados vão nos subjetivando, vão clivando o nosso corpo, nos enredando, tá certo? E agora, então, também quero falar do vírus. O vírus também é um dispositivo, também é um signo. Circulou nas mídias a representação do vírus a partir de imagens semióticas construídas no discurso científico, no discurso médico. Então, o vírus aparece, às vezes ele é verde, às vezes ele é lilás, e é uma imagem bonita esteticamente, não é? Não, claro, embora seja virulento e violento nos corpos, o próprio vírus tem uma dimensão sígnica, semiótica, e está circulando entre nós, não é? Isso é bastante relevante do ponto de vista da semiótica. Desse modo, o vírus também vai subjetivando diferentemente os corpos, de acordo com uma certa tipologia dos corpos. Não? Porque eu estou pensando que esses corpos não estão no mesmo lugar social. Então, eu vou falar disso agora. De modo que o vírus, então, uma coisa é dizer que uma coisa é pensar que ele subjetiva os corpos de mulheres brancas, classe média alta, né, que estão no isolamento, estão protegidas, cuidando dos seus corpos. Aí tem essa noção de cuidar de si. Aí tem a dieta light, surge até aí as dietas para quarentena, surge aí o cotidiano fitness. Então, as mulheres fazendo pilates e yoga na sala de casa com professor online. Certo? Então, isso é uma imagem de determinado corpo dentro desse cronotopo. Vemos também uma parcela de corpos que estão nos seus trabalhos, em home office, e se mostram nas telas dos aplicativos de conferências, não é? Com uma família, no contexto de trabalho, com amigos, não é?
E aí disso surge aí a hashtag Fique em Casa e uma série de enunciados. Então, nós vemos essa ideia da tela, tanto ela aparece nos sujeitos que postam isso nas suas redes sociais, como aparece nas próprias propagandas, enfim, essa ideia de estar protegido, estar dentro de uma tela. E olhando o mundo da janela, né? E tem a imagem das pessoas no seu isolamento, nos seus apartamentos, nas suas casas, nos seus quintais, enfim, essa ideia de proteção, de estar isolado. Aliás, estar isolado, estar em quarentena, lockdown, enfim, também é um conjunto de lexo aí que a gente está tentando entender essas diferenças. Muito bem. Veja que tudo isso também traz um conjunto de saberes que não era interessante num outro momento, que ele passa a ser interessante dentro desse cronotopo, que vai elegendo alguns temas e vai deixando outros temas de lado. Muito bem, seguindo aqui. Então, fechando. Então, essa tipologia de corpos são corpos que estão isolados, que estão protegidos, digamos assim, não é? E aí, nessa tipologia, a gente vê o discurso do autocuidado, aquele discurso, vamos sair bem dessa, sairemos mais fortes, sairemos mais humanizados, menos consumistas, vai passar, fique em casa, a nossa relação com a natureza, com o mundo vai ser diferente. Então, eu tenho um conjunto de enunciados aí, nessa tipologia. Mas também o vírus, ele também atravessa, cliva os corpos negros, os corpos periféricos, dos trabalhadores e trabalhadoras que não estão isoladas, não estão protegidos pelas telas, que precisam sair para trabalhar, que usam transporte público. E aí, então, emerge outros enunciados, não é? Então, tudo bem, se precisar sair, se proteja, use máscara, não é? Surge uma série de enunciados de agradecimento aos profissionais essenciais, aos que estão na linha de frente, no combate à pandemia. Emerge, então, também um léxico de guerra. Então, combate, guerra, o nosso inimigo é o vírus, não é? Guerreiros e guerreiras da saúde. Então, um conjunto também semântico objetal que remete a esse léxico de guerra. E aí também eu mudo o meu modo de dizer. Então, não é mais fique em casa. Então, se precisar sair, proteja-se, né? Veja, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que esse ou outro discurso é certo e errado. Esse não é o lugar do analista. O analista não está pensando nisso. O analista está tentando identificar, descrever, inventariar esses discursos que emergem dentro de determinado cronotopo. Tá certo? Então, eu estou tentando identificar, construir inteligibilidade sobre esses discursos que emergem no cronotopo pandêmico e que estão disputando a narrativa, a centralidade narrativa, não é? Porque do que se refere isso? Se refere a uma luta, uma arena discursiva, né? Quando eu penso em dialogismo, em discurso, eu não estou pensando em consenso. Estou pensando nessa luta, nessa arena da disputa, não é? Desse tensionamento da linguagem que está disputando a narrativa. Então, fique claro isso. O tempo inteiro é um tensionamento, é levar a linguagem no seu limite para construir as narrativas. De modo que esses corpos, então, que precisam sair para trabalhar na linha de frente ou serviços essenciais, está justificado, não é? Então, se você precisa sair, se cuide, porque o capital não pode parar, não é verdade? A economia não pode parar. Então, é isso que está sendo colocado. Eu abro um parênteses aqui, não é? Para uma fala do Zizek muito significativa, que ele diz o seguinte, que é mais fácil imaginar o fim do mundo, não é? Do que o fim dessa estrutura capitalista. Então, eu brinco assim, né? É mais fácil imaginar que vai cair um meteoro e vai acabar esse mundo que pensar o fim da estrutura capitalista. Quando eu vejo esses discursos de que seremos mais humanizados e que o consumo vai diminuir, enfim.
Então, é preciso ter em mente que o capitalismo vai se reinventando, inclusive nesse cronotopo pandêmico, certo? Ele está se reinventando. Eu vou fechar o parênteses aqui porque o tema não é capitalismo, obviamente tem uma relação com isso. Bom, daí outra discursividade que emerge é essa ideia de que o vírus é democrático, porque atinge todos, sem distinção de raça, classe e gênero, não é? Ok, mas quem que está morrendo mais, quem está mais exposto, quem está protegido, quem tem mais acesso aos aparelhos, equipamentos de saúde, aos recursos da saúde. Então, isso tudo passa por essa tipologia dos corpos que eu falei, não é? De modo que vemos aí a clivagem, então, de gênero, raça, classe, que é a ideia de interseccionalidade discutida aí no feminismo contemporâneo, está lá nos textos da Angela Davis, e isso vai delineando esse rearranjamento dos corpos e a nossa subjetividade em face à pandemia, tá certo? Então isso acho que é importante registrar. Ainda sobre o vírus, em texto recente, na edição número 1, edições, a Judith Butler vai dizer uma coisa, ela vai dizer assim, que o vírus não pertence a nenhum corpo que o contrai. Não é uma posse e nem um atributo, ainda que digamos fulano ou ciclano tem o vírus. Butler diz que, pelo contrário, o vírus chega de um outro lugar, submete a pessoa ao seu jugo, transfere-se a um orifício, suporte corpóreo, ou pelo toque ou pela respiração, toma o corpo como hospedeiro, né? Fecha aspas aqui da fala do Butler. Aí ela diz ainda, o vírus pousa em outra criatura. Ou seja, é o vírus vetor, é o vírus que traz a doença como algo, como dispositivo, como algo que está fora, não é? E agora, então, eu quero voltar lá no início da minha reflexão, nessa relação de corpo individual e social. No momento da gravação desse episódio, já são mais de 30 mil mortos no Brasil. E esse número está sendo naturalizado, né, como um número. É mais um, não é? Então, acaba sendo um corpo individual. São números. Tanto é assim que o jornalismo, o discurso jornalista agora tenta construir a narrativa da pessoa, não é? Então, ao mesmo passo que o jornalismo todo dia está nos atualizando com os números, nessa perspectiva do corpo individual, também há essa construção da narrativa do corpo social, não é? Então, eu vejo alguns programas que fazem a cobertura, eles dizem o nome das pessoas, colocam uma foto, conta-se algo sobre a vida dessa pessoa a partir de um depoimento de um familiar, e ao final se diz, então, fulano de tal faz parte do número X de mortos, não é? Para dizer que ela é uma pessoa, ela é um rosto, e que é um corpo que está na relação com outros corpos, está dentro dessa noção de coletividade, vai fazer falta para alguém, é uma pessoa amada por outros, enfim. Então, sempre nessa construção discursiva desse número em relação a esse corpo social, essa pessoa que está inserida numa coletividade, né? E aí aquela coisa de que tem uma família, está na relação com outros corpos no mundo. Tá certo? Outra questão interessante, é importante dizer que no momento da gravação desse episódio também estamos passando aí por manifestações populares, então as pessoas estão indo à rua, mesmo em meio à pandemia, tá certo? São pautas legítimas, então o antifascismo, o antirracismo, que evocam, que também constroem imagens de corpos, pessoas nas ruas, numa dimensão da ideia de resistência, de discurso, de corpos que resistem, não é? A esses sistemas. De modo que o cronotopo pandêmico está numa relação dinâmica com outros cronotopos, com outras discursividades. Então, ele está numa intersecção.
Eu não estou pensando que o cronotopo pandêmico está sozinho, então acabou tudo agora, vamos falar da pandemia e esquece tudo. Não. Ele está na relação com essas outras discursividades, os sistemas de opressão que atravessam a nossa vida, a nossa sociedade, eu estou falando especificamente do Brasil, não é? Está atravessando o cronotopo pandêmico, inclusive se acentuando. Então, o machismo, o racismo, as relações de classe, misoginia são acentuadas nesse cronotopo pandêmico, são escancaradas e que acabam levando as pessoas às ruas, em meio ao perigo da contaminação. Né? E aqui eu tenho a divisão, aqueles que vão para as ruas, os que não vão porque também estão numa posição de proteção, enfim, uma série de discursos aqui emergindo. Isso indica uma resistência a esses sistemas de opressão dentro desse cronotopo da pandemia, que é uma coisa bastante interessante de pensar, essa intersecção do cronotopo pandêmico com esses outros cronotopos, com esses discursos outros, não é? Que vão se materializando. Então, a gente lê bastante sobre essas situações, né? Situações como aumentou a violência doméstica nesse contexto, as dificuldades não é do acesso das populações periféricas aos equipamentos de saúde, que é uma questão de classe, enfim, aí vem toda essa imagem dos corpos nessas relações, né, do próprio racismo, das imagens que circularam sobre o corpo negro, enfim, tudo isso está acontecendo, tudo junto, misturado, compondo, não é, esses discursos. Enfim, o que eu quero pensar aqui, então, foi a minha proposição, é pensar os modos de subjetivação dos corpos nesse cronotopo pandêmico e como essa clivagem, essas imagens de corpos que emergem nesse espaço-tempo vão sendo construídos discursivamente. Então, o meu olhar aqui é para a linguagem, é para o discurso, para essas imagens. Podemos pensar até numa agenda, não é? Que faça um inventário dessas imagens, pensando essa relação discurso, corpo, subjetividade. Eu penso que é bastante potente pensar isso dentro aí dos estudos da linguística aplicada, as discussões de corpo, subjetividade, raça, gênero, enfim. Por fim, então, eu quero agradecer a escuta generosa de quem ficou comigo até aqui, tá certo? E espero que possamos continuar conversando sobre esses temas que são muito importantes neste momento. Até a próxima, pessoal.